Bom dia, pessoal. Graças a Deus. Feche seus olhos, vamos entrar na presença de Deus. Oh, meu Deus, derrama teu Espírito agora. Inunda o coração de quem está a te buscar. Passeia em nosso meio, manda a tristeza embora. Pra sempre quero te adorar. Pra sempre, pra sempre, pra sempre quero te adorar. Abençoe, meu Deus, nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja, e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Com toda a sua fé. Amém. Podem sentar, gente. Podem sentar. Mais uma vez, bom dia, pessoal. Queria que você abrisse sua Bíblia, você que a trouxe, lá no Velho Testamento, lá no começo da Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 2. Encontraram? Olha só um instantinho para mim aqui antes da gente ler, para me fazer uma pequena introdução. Nós já falamos aqui na igreja, vocês já ouviram isso várias vezes, que toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Amém, pessoal? Toda a Bíblia, toda ela é inspirada por Deus. Toda ela. Não tem nada na Bíblia que a gente diga assim, ó, isso aqui não me interessa. Tudo é importante. Claro, cada aliança que foi realizada na história da humanidade, ela teve o seu período e naquele período ela teve o seu valor. Mas várias outras alianças foram feitas. Nós, por exemplo, sabemos que existe o Velho Testamento, o Novo Testamento, e que hoje nós estamos debaixo da nova aliança, que é a aliança do sangue de Jesus. A velha aliança, que é a aliança da lei, ela já cumpriu a etapa dela. E ela cumpriu a etapa dela, cumpriu a missão dela, a lei cumpriu a missão dela, até a cruz, quando o Senhor Jesus disse, está consumado. Então, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, terminou a época da lei, e nós passamos a viver numa outra época, chamada época da graça, a dispensação da graça. Mas toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Nós podemos ler toda a Bíblia, devemos ler toda a Bíblia, até para compreender toda essa história. Todo o plano de Deus, ele só é compreendido de fato, se nós tivermos uma boa compreensão de Gênesis até Apocalipse. Amém? Então, é importante que você saiba disso. Agora, o que é mais importante é que toda a Bíblia, apesar de ser inspirada por Deus, ela aponta sempre para o mesmo lugar. Ela aponta sempre para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, por mais que você leia o Velho Testamento e não consiga perceber isso no primeiro momento, mas saiba que aquilo ali, que aquela história, que aquela pessoa está falando a respeito de Jesus e do Calvário. Por quê? Porque não há nada mais importante do que esse fato da humanidade. Quando Deus, para salvar o mundo, Ele envia o Filho dele. Para resgatar o homem da escravidão do pecado que ele vivia. Então, não há nada mais importante. E toda a Bíblia aponta para lá. E o que eu vou ler para você hoje, apesar de estar no Velho Testamento, eu vou concluir lá no Novo Testamento para você ter clareza do que eu estou falando. De que realmente toda a Bíblia, nas suas histórias, está falando a respeito de Jesus, da crucificação e da graça. Tá certo, pessoal? Então, dê atenção a isso. E eu queria falar com vocês aqui, começando aqui, sobre um sacerdote chamado Eli, que quer dizer Deus meu. Se você se recordar, quando Jesus estava na cruz, ele lá falou Eli, Eli, lama sabachthani. Lembra dessa passagem? Eli, Eli, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Então, o nome Eli quer dizer Deus meu ou o meu Deus. Eli, o sacerdote, ele tinha 2 filhos.
Um se chamava Rofine e o outro se chamava Finéias. Esses dois filhos auxiliavam ele nos serviços sagrados da tenda da congregação. Serviam ele. Só que havia um problema. Esses dois filhos do sacerdote Eli não serviam a Deus com inteireza de coração. Eles serviam na aparência, mas a intenção deles em servir a Deus não era a intenção correta. Vamos ler. Capítulo 2, a partir do versículo 12. 1 Samuel 2,12 diz assim: os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. O que é filho de Belial, pastor? A palavra Belial é uma junção de várias palavras que diz assim, não serve para nada. Eu estava pesquisando ontem no dicionário grego, não serve para nada. Então os filhos de Belial são filhos que não servem para nada. É mais ou menos isso. E não se importavam com quem? Com o Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha um moço ou auxiliar do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali em Siló. Também, antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, aquele que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão o que era contra a lei. O que era contra a lei cerimonial dos judeus. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então lhe dizia: não. Porém, hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, olha agora, era, pois, muito grande o pecado destes moços. Perante quem? Perante o Senhor. Porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Só para você poder entender assim rapidamente, essa cerimônia, que era a cerimônia de se queimar os animais, de se queimar a gordura, era uma cerimônia sagrada dentro do tabernáculo. E havia um ritual de preparação para que isso acontecesse. Mas os filhos de Eli, que não se importavam com Deus, o que eles faziam? Na hora que estava se preparando o sacrifício, eles iam lá com um garfo, pegavam o sacrifício que pertencia a quem? E comia. E comia. O sacerdote podia comer, a Bíblia diz que o sacerdote podia comer, porque aquele que come do altar se torna participante do altar, ou se torna um com o altar. Mas os filhos deles não podiam pegar. E eles pegavam, a pretexto de oferecer para o sacerdote, eles pegavam a carne para eles. Ou seja, eles faziam uso do que era de Deus para benefício próprio. Eles pegavam a carne e ainda ameaçava aquele que estava sacrificando a Deus, dizendo o seguinte: me dá crua, porque eu quero prepará-la na minha casa a carne. Eles falavam assim: não, deixa queimar primeiro, como manda o ritual, depois vocês fazem o que vocês quiserem. Não. E eles queriam tomar com violência o que estava na mão dos ofertantes. Só para a gente fazer um parênteses, é o que acontece muito hoje em dia. Às vezes as pessoas valorizam tanto oferta, dízimo, sacrifício das pessoas nas igrejas, mas não é porque elas valorizam oferta e sacrifício, é porque no fundo, elas querem algum interesse naquilo que as pessoas dão na igreja. E o que é dado na igreja não é para interesse, não é para favorecer o sacerdote, é para favorecer a obra de Deus. É para o benefício e para os objetivos de Deus e não das pessoas. Mas não é o caso aqui agora. Mas era o que acontecia aqui. Eles usavam o sacrifício, a oferta que pertencia a quem? A Deus, para benefício próprio. Preste atenção. Isso, pessoal, é muito importante. Você vai ver daqui a pouquinho a importância do que eu estou te falando. Esse ritual aqui, esse sacrifício, representava quem?
toda vez que no Velho Testamento você ouvia a palavra sacrifício, esse sacrifício representa o Senhor Jesus. Está falando a respeito de Jesus, como nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Mas os pecados deles paravam aqui? Não. Eles não temiam a Deus, não respeitavam a Deus. No versículo 22, diz assim, olha: Eli repreende os seus filhos. Era, porém, Eli já muito velho, tinha 90 anos de idade, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles não respeitavam a Deus, já ficou bem claro aqui. Mas além de tocar no que era de Deus, na oferta, no sacrifício que representava Jesus, eles ainda deitavam com as mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. Ou seja, eles se prostituíam com as mulheres que ficavam próximas do templo. E diz assim: e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? O pai é falando com os filhos. Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando, olha que interessante aqui. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor. Deus já estava preparando um outro sacerdote para substituir o sacerdote Eli. Então, só para a gente poder recapitular. Eles não respeitavam a Deus, respeitavam? Mexiam no sacrifício, tocavam no sacrifício, lidavam com o sacrifício como se fosse uma coisa qualquer, não valorizavam aquilo, e ainda, para agravar o problema, eles levavam uma vida imoral. Eles não respeitavam as mulheres que ficavam ao redor do tabernáculo, se deitavam com ela, eles davam mau testemunho para as pessoas. As pessoas ficavam sabendo o que os filhos de Eli estavam fazendo, e as pessoas se escandalizavam por causa daqueles erros que eles estavam cometendo. E o pai chamou a atenção deles. E isso não ficou desapercebido aos olhos de Deus. Por quê? Por quê? Versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa do faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei-te à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por quê? Olha agora. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras os teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desmerecidos. Olha que interessante, pessoal. Você já vai entender onde eu quero chegar. Olha que interessante. Lembram qual eram os pecados dos filhos de Eli, Ofni e Finéias? Eles desprezavam o sacrifício, a oferta, eles profanaram, na verdade, o santuário, e eles, fora do templo, ainda viviam uma vida de prostituição, errado, dava mau testemunho, enfim. Eles tinham um desvio de caráter muito sério. Quando Deus mandou o profeta
falar com Eli, Deus mencionou a prostituição. Você prestou atenção na leitura? Deus mencionou, através do profeta, para Eli, o sacerdote, que os filhos dele estavam se prostituindo com as mulheres do lado de fora do templo? Mencionou? O que Deus mencionou? O que Deus mencionou? A oferta e o sacrifício. E você vai entender por que isso aconteceu. Aqui já fica claro que Deus naquele momento nem considerou as besteiras que eles estavam fazendo. Mas Deus considerou o sacrifício. Porque o sacrifício representa quem? Eu vou ler só mais uma vez o versículo 29, depois eu vou lá para Hebreus. Porque eu quero fixar com você essa passagem. Olha só. Olha o que Deus falou através do profeta. Porque, presta bastante atenção, porque pisais ou calcais, porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada. Muito bem. Vamos lá agora no Novo Testamento, lá no final da Bíblia, Hebreus. Hebreus 10. Versículo 26. Eu vou falar para vocês hoje sobre um pecado que não tem perdão. É muito sério que eu vou falar com vocês hoje. Diz assim, olha. O castigo do pecado voluntário. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação ou expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Preste atenção agora. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado o quê? A lei de Moisés. Morre. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado o quê? A lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés quem? O Filho de Deus. E profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito de quem? Da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, pessoal? Versículo 29 de novo, por acaso é 29 o outro lá também. De quanto mais severo castigo, julgais, vos será considerado digno aquele que fez o quê? Calcou aos pés quem? O que foi que o profeta falou para Eli? Que Deus falou através do profeta? Porque vocês pisaram os pés a oferta e o sacrifício que eu determinei que fosse feito na minha casa. Aqui ele fala, aquele que calcou os pés quem? Filho de Deus. Aquele sacrifício lá de Eli representava o nosso Senhor Jesus aqui. Lembra o que ele falou? Falou, olha, se vocês pecarem contra o próximo, Deus fará o quê? Julgará. Mas se vocês pecarem para Deus, quem vai julgar vocês? Aqui ele fala a mesma coisa. Horrível coisa é cair nas mãos. E quando é que você cai nas mãos de Deus? Quando? Quando nós calcamos os pés, o Filho de Deus, desprezamos o sangue da aliança, profanamos o sangue da aliança e desprezamos o Espírito da graça. Se na lei
Se na época da lei, com 2 testemunhas ou 3 testemunhas, a pessoa era morta sem misericórdia, ele fala assim: quanto mais aqueles que desprezarem o Espírito da graça e calcarem os pés o sangue do Filho de Deus. Significa dizer o seguinte, pessoal: enquanto nós pecarmos nessa vida, roubou, matou, prostituiu, adulterou, falou palavrão, cheirou cocaína, crack, você ainda não caiu na mão de Deus, porque você está pecando contra os homens. Mas você ainda não pecou contra Deus. Mas o dia que você tem o pleno conhecimento de quem é o Salvador, quando você tem o pleno conhecimento do valor do que Jesus fez por você, por mim, por nós, quando você tem entendimento que nós somos salvos pela graça, quando você já tem entendimento de que nós não somos salvos pelas nossas próprias obras, não somos salvos pelo merecimento, não somos salvos porque somos bonzinhos, não somos salvos porque somos santinhos, não somos salvos, nós não estamos na presença de Deus porque merecemos ou fizemos alguma coisa para merecer. Quando você compreende que a nossa salvação se dá não porque eu sou religioso ou porque eu frequento uma igreja, mas quando você compreende que a nossa salvação, o nosso direito de entrar no céu, foi nos concedido porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz, Ele morreu por nós na cruz, Ele morreu no nosso lugar na cruz, Ele derramou o sangue dele para nos purificar dos nossos pecados, toda a maldição, todo o pecado, Ele carregou sobre Ele na cruz, e Ele nos libertou do inferno, Ele nos libertou da maldição, Ele nos salvou ali. E você desprezar isso, a Bíblia diz que já não há outro sacrifício para a purificação dos seus pecados. Esse pecado não tem perdão. Não há mais o que fazer por você. Você pode cometer qualquer pecado, porque todos os pecados, porque nós não queremos pecar, queremos. Mas se nós pecarmos, nós sabemos que o Senhor Jesus levou sobre ele os nossos, está resolvido. Por quê? Porque sempre que nós cometemos um pecado, nós nos refugiamos em quem? E se você calcar os pés o sangue de Jesus, como a Bíblia fala? E se você desprezar o sangue da aliança? E se você desprezar o Espírito da graça? Quando você pecar, você vai recorrer a quem? A Moisés? A lei que deixou de vigorar já faz 2017 anos? Você vai recorrer a quem? Não tem mais a quem recorrer. Não há mais o que fazer. O pecado do desprezo do sangue da aliança é um pecado sem perdão. É o que a Bíblia chama pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o Espírito da graça. Se você desprezar o Senhor Jesus, se você desprezar a graça, se você desprezar a oportunidade que Deus está te dando de conhecê-lo, de compreender. Eu não estou falando de igreja, não estou falando nada disso, tá? Porque você pode estar aqui na igreja Graça e Verdade hoje, amanhã você está na Assembleia de Deus, amanhã... Não estou falando de igreja, a igreja não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de desprezar o sangue de Jesus e o Espírito da graça. Esse pecado não tem perdão. Porque se você cometer esse pecado de desprezar Jesus, todos os outros pecados serão contabilizados em você. Porque não tem mais quem redimir você dos pecados. Não haverá outro Cristo para morrer na cruz. Não haverá outro Salvador. A Bíblia fala que Jesus é o Salvador para sempre. O nosso último sacerdote, último e único. Foi por isso que Deus chamou a atenção do sacrifício e não dos pecados. Porque o perdão dos pecados adivinha de onde? Do sacrifício. Por que se fazia sacrifício? Pelo perdão? Então o problema não estava no pecado, o problema estava no sacrifício. Porque se o sacrifício fosse desprezado, não haveria mais o perdão. Por isso que eu falei para você, esse fato lá de Samuel estava falando sobre esse fato muito mais importante, que era do Senhor Jesus.
que nele está o perdão dos pecados, e sem ele não há perdão dos pecados. Se você profanar o sangue da aliança, se você desprezar, se você virar as costas a tão grande favor que Deus nos fez, não há mais o que fazer por nós, nem por mim, nem por vocês. Não há nada mais sagrado, não há nada mais importante, não há nada de mais valor para nós do que a pessoa do nosso Senhor Jesus. Porque ele, pessoal, é o sacrifício de Deus para nos salvar. Sem esse sacrifício, não há a mínima, a remota oportunidade de nós sermos salvos. Qual é o caminho que nos leva para o céu? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for? Quem foi que disse isso? Ele mesmo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Despreza ele para você ver onde você vai parar. Despreza o sangue da aliança para você ver. Despreza Jesus. Se desfaz disso como se isso não valesse nada. Brinca de voltar para a lei. Brinca de você, sabendo da verdade, você querer voltar para os princípios da lei. É muito séria a nossa responsabilidade, pessoal, com o que Deus fez por nós no Calvário. Muito sério. O Senhor Jesus, o sangue dele, o corpo dele, é algo muito sério. Nós vamos participar da Santa Ceia. O Senhor Jesus disse, toda vez que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Por que ele fala anunciais? Porque tem que ser anunciada a morte dele. Vocês precisam saber o que significa a morte dele. Por isso que nós valorizamos tanto a Santa Ceia na igreja. Por causa disso. Porque a Santa Ceia é uma oportunidade de você saber o valor que tem o corpo e o sangue de Jesus. Porque sem ele, sem Jesus, nós não somos nada. Amém, pessoal? Qualquer outro pecado que você cometer nessa vida, seja qual for, se chegar aqui agora, se chegar aqui na igreja agora, o maníaco do parque, lembra dele? O maníaco do parque. Se ele chegar aqui agora, ele aceitar Jesus, ele é salvo. Como aquele ladrão da cruz, aquele bandido que estava do lado da cruz, quando ele olhou para Jesus, falou assim para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Jesus falou assim, hoje você vai estar comigo no paraíso. Só dele ter olhado para Jesus, ele foi salvo. Não importa o que se faz nesse mundo. O pecado que nós não podemos cometer é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é profanar o sangue de Jesus. É tratar o Senhor Jesus, o sacrifício dele, como se fosse uma coisa qualquer. Porque não há, daí para frente, não há mais perdão de pecado. Vocês entenderam, pessoal? A seriedade disso. A seriedade. Eu confesso para você que eu pensei 50 vezes para falar isso para vocês hoje. Mas você precisa saber que a graça é o favor imerecido de Deus, mas tem um valor tão grande, mas é uma preciosidade tão grande, que nós não temos o direito de desprezar. Porque, pensa pessoal, Deus pega o único filho, o Senhor Jesus, envia para nascer de Maria, passa 33 anos aqui, sofreu de ponta a ponta, que ele já nasceu, já queriam matar ele, de ponta a ponta. No final da vida dele, ele é capturado, espancado. A Bíblia diz que os ossos dele olhavam para ele, porque todos os ossos do corpo dele estavam expostos na cruz. Ele derrama o sangue dele, ele é humilhado, tiram toda a roupa dele, bota a coroa de espinho dele, botam um manto nele, e aí os soldados, lá o pretório, né, onde julgava os presos, ficava em volta dele, dobrava o joelho para ele e falava assim, ó rei, e ele todo ensanguentado, ó rei, e dava um paulada na cabeça dele. E ele não tinha cometido nenhum pecado. Jesus não tinha feito nada errado, mas ele estava passando aquilo por quem? Por nós. E você vai desprezar o que Jesus fez? E você vai tratar isso como se fosse uma coisa comum? Você vai lidar com isso como se fosse uma coisa qualquer? Você sabe o preço que Deus pagou para te salvar? Você sabe a dor que Deus sentiu de ver Jesus naquela cruz? Você sabe disso? Você já imaginou seu filho na cruz? Depois de ter tomado 390 chicotadas, porque o chicote tinha 10 fios. Você olhar para o teu filho desfazendo, desmanchando na cruz? Só que ali não estava o teu filho nem o meu filho. Ali estava o filho de quem? Que não merecia estar ali, que não precisava estar ali, porque ele estava muito bem na glória dele, mas ele veio aqui porque ele nos amava e queria nos salvar, e não queria ver nenhum de nós ir para o inferno. Então Deus faz um sacrifício desse tamanho para nos salvar. Para chegar hoje, as pessoas lidam com isso como se isso não fosse nada. As pessoas brincam com isso.
As pessoas levam isso como se fosse uma brincadeira. Lidam com o sacrifício, lidam com Jesus como se fosse uma coisa qualquer. Faz piada de Jesus. Pessoal, muito cuidado quando você falar de Jesus. Você não tem que ter medo dele não, mas você tem que ter um respeito muito grande, porque ele é o teu. Jesus fala assim, eu não chamo mais vocês de servos não, eu chamo vocês de amigos. Mas nunca se esqueça, Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso irmão, mas não queira se comparar a ele. Nunca chame ele de você, ele é o nosso Senhor. Leve muito a sério, pessoal, essa oportunidade que você tem hoje, porque você tem ouvido sobre a graça de Jesus na igreja, Graça e Verdade. Por isso que o nome dela é Graça e Verdade, porque nós queremos falar da graça e da verdade que é Jesus. Muito cuidado com o que você tem aprendido, porque não há outra oportunidade. Você estava na lei, como eu também estava na lei. Deus nos mostrou a graça, me mostrou a graça também. E hoje eu louvo a Deus pela graça que Ele me mostrou. Porque hoje eu sei que os pecados que me mandam para o inferno não é o pecado da carne, não é nada disso não. Que também é errado, que também tem consequência. Não pensa você que Deus quer que você peque, Ele não quer não. Mas qualquer outro pecado que você cometer, você não cai na mão de Deus. Mas se você cair da mão de Deus, quem tira você? Então, muito cuidado com a responsabilidade que você tem com a graça. Porque é a única chance nossa de salvação. Diga graças a Deus. Amém? Fique de pé um pouquinho, por favor. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade, chorou, foi meu pecado que Ele carregou. Fui esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Vai com Deus, Deus abençoe. Um ótimo domingo, uma ótima semana para vocês.